Se cobrar não é o que vai te trazer os resultados que você quer. Ele virá de fazer a coisa certa por tempo suficiente. Por acaso alguém já te disse: Você precisa parar de se cobrar tanto. ou você se sente extremamente mal toda vez que alguma coisa na qual você estava envolvida dá errado? Pois então esse vídeo é pra você. Ele é pra você que já sabe que deve se cobrar menos, mas que tem se questionado: como que eu faço isso? O problema aqui é que não se cobrar não é uma ação. Se eu te disser, por exemplo, dê 3 pulinhos, coloque sua roupa para lavar ou passe um pano no chão, você não terá a menor dúvida de como fazer isso, certo? Você pode até não fazer, mas o como fazer é claro. Com isso, se você tiver um motivo, você vai facilmente completar aquela ação. No entanto, não se cobrar não é uma ação, é uma falta de ação. E é bem difícil fazer alguma coisa que não seja uma ação, a menos que você saiba o que a falta dessa ação representa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Por exemplo, apesar de ter a palavra não na frente, você sabe muito bem o que significa não comer doce, ou não tomar refrigerante, ou não deixar de se exercitar. Significa que, ao olhar para o doce, você precisa escolher não colocá-lo na sua boca. O mesmo para o refrigerante. E sobre o não se exercitar, você precisa ir para a academia no momento pré-determinado. Assim você compra essas não ações relacionadas a comer doce, tomar refrigerante ou se exercitar. Então, por lógica, a gente pode fazer o mesmo raciocínio para o não se cobrar. A gente precisa entender o que significa se cobrar e eliminar essas ações. Faz sentido? Bom, eu na verdade estou fazendo esse vídeo porque eu já me cobrei demais. Ainda me cobro mais do que deveria e estou no processo para achar a resposta final para isso. Mas eu sei que nesse momento eu já posso ajudar algumas de vocês com algumas coisas que eu já implementei na minha vida e que eu senti que já deram certo. E um dos nossos principais problemas nesse quesito é que muitas vezes a gente acha que não se cobra demais, a gente acha que se cobra o tanto certo. Mas eu imagino que, assim como eu, você tenha alguns sintomas que claramente estão relacionados com o estresse que vem do se cobrar demais. E não sei você, mas no meu caso, a pessoa mais próxima a mim, que é o meu marido, sempre me diz a famosa frase: você precisa parar de se cobrar tanto. E então eu me pus a pensar, o que eu faço em decorrência de me cobrar demais? Talvez, se eu for capaz de parar de fazer essas coisas, eventualmente eu não serei mais a pessoa que me cobra demais. Eu vou ser capaz de parar de fazer isso. Faz sentido? Porque se você, por exemplo, deixa uma pessoa que se exercita sempre, né? Deixa de se exercitar todos os dias, com o tempo ela deixa de ser a pessoa que se exercita sempre. Então as nossas ações, elas basicamente ditam quem a gente é, o que a gente faz constantemente. Então vamos lá, por me cobrar demais, por ter metas muito audaciosas e querer muito pra mim, o que eu me pego fazendo? E qual dessas coisas é destrutiva e eu preciso parar de fazer? E eu notei que a primeira delas é criar metas que não são realistas. E isso geralmente acontece porque a gente vê alguém conquistar alguma coisa, mas não nos damos conta de que o tempo ou os recursos que aquela pessoa teve para fazer aquilo ali são diferentes do que a gente tem ou daquilo que a gente está se dando, quando a gente fala de tempo, por exemplo. E isso causa um estresse absurdo, porque nos cobramos muito mais do que seremos capazes de entregar. Queremos de nós algo que não somos capazes de fazer. E esse é o erro número 1 de quem se cobra demais. E um que você precisa eliminar da sua vida, se ainda não fez. No caso de não saber se a sua meta está realista o suficiente ou não, e se você não tem um mentor ou alguém mais experiente do que você no assunto para te dar uma direcionada, você pode fazer o seguinte: faça as pazes com o pior cenário. Ou seja, pense na possibilidade de você não conseguir o que você está querendo, de não alcançar o resultado que você busca no tempo que você se deu, e pense: o que você fará nesse caso? Quando você tiver uma resposta para essa pergunta que não te causa dor e palpitação, você então terá removido essa ação, que é um dos indicadores de que você se cobra demais. Eu sei que eu tô falando isso aqui com uma cara linda e rindo e tudo mais, mas isso é realmente muito difícil. Você olhar para um projeto que você tem e pensar que ele pode não dar certo e ter que fazer as pazes com isso é realmente muito dolorido. Por isso que eu falei, se esforce até achar uma resposta que faça com que você não tenha dor ou palpitação. É o clássico fazer as pazes com aquele resultado. Não é fácil, mas quando a gente é capaz de fazer isso, a gente consegue parar de se cobrar tanto. Não conseguiu o que queria dentro de um determinado tempo? Pode acontecer e acontece com as melhores pessoas. Então não valorize tanto aquilo que você ainda não tem. Um exemplo disso é, por exemplo, você que quer montar um negócio. Você mal começa, já se vê lá na frente cheia de resultado. Fazendo vendas, tendo lucros, talvez contratando uma equipe e assim por diante. Mas você não sabe quanto tempo vai realmente levar para ter sucesso com esse negócio
E essa certeza ilusória que você criou na sua cabeça tanto te traz medo como te faz se cobrar demais. Essa certeza, ela não traz segurança, ela tira a sua segurança. Tenha em mente que você pode não alcançar os resultados que você precisa, que você quer, dentro do tempo que você se deu. Não se compare com outras pessoas, porque você não conhece o real ponto de partida delas. Faça as pazes, ou seja, crie um plano alternativo para as coisas, caso não deem certo. E assim, você diminui esse estresse que você colocou em si mesma e vai ser mais capaz de fazer o que precisa fazer para efetivamente chegar lá. Bom, a segunda coisa que eu me peguei fazendo é criar metas que não dependem inteiramente de mim. Quando a gente cria metas em termos de determinado número de faturamento, de vendas ou até no relacionamento, isso pode ser bem perigoso, porque para serem alcançadas, essas metas dependem de outros indivíduos ou de circunstâncias do meio. Ao tentar alcançar essas metas, a gente pode se perder se cobrando por algo que não está no nosso controle e, portanto, se cobrando demais. E essa ação pode ser substituída por trocar metas de resultado por metas de ações, por exemplo. Então, ao invés de querer vender 10 mil reais, planeje fazer o processo que te poderia levar a esses 10 mil reais. E, entre aspas, se cobre de fazer as ações. Você faz isso através de ter um plano de ação e uma forma de executá-lo. Isso é o fazer a coisa certa por tempo suficiente que eu falei lá no início do vídeo, que vai realmente trazer os resultados que você quer. Aqui eu não estou dizendo que você não deva ter metas, como por exemplo, faturar 10 mil reais ou vender 10 mil reais. Isso está ok. Mas para você que se cobra demais, por um período de tempo, talvez seja interessante você trocar essa meta por algo que você pode agir, né? Ações que você pode tomar. E assim você começa a mudar o foco da sua atenção, de forma que você vai ser capaz de diminuir essa autocobrança aí. A ideia é tirar esse peso das suas costas para que você consiga fazer e consiga prosperar na sua vida. A terceira ação que eu me peguei fazendo é querer as coisas para agora e com isso planejar a sua vida como se tivesse algo que ainda não tem e que não sabe nem quando terá. Isso nos traz uma autocobrança imensa que pode nos paralisar. Para resolver isso, coloque as suas metas mais a longo prazo. Ou seja, você continua querendo, por exemplo, perder os 20 quilos, mas ao invés de já se imaginar no Natal desse ano, no vestido novo, apertadinho, mostrando o seu corpo, você joga isso pro ano que vem ou para daqui 2 ou 3 anos. E daí? Será mesmo que é melhor viver mal por um ano inteiro, se cobrando demais, só para manter a esperança de que vai acontecer esse ano? Eu acho que não, hein? Esse erro é muito comum também na nossa vida financeira. A gente vê uma possibilidade de ganhar uma graninha maior, de ter uma promoção, e aí a gente já planeja o que vai fazer com aquilo. De forma que o que parecia algo muito bom, algo a mais, algo um sonho, né? Algo pelo qual a gente ansiava, agora aquilo se torna nosso ponto de partida e traz um peso enorme nas nossas costas, porque agora a gente não está lutando mais para conseguir algo a mais, mas para não perder algo que a gente ainda nem tem. Olha a loucura disso e como que isso traz um peso totalmente desnecessário pra gente carregar. Você faz isso quando já planeja o que vai fazer com dinheiro a mais da sua promoção que você ainda nem ganhou. Quando já compra alguma coisa em outubro para pagar com o seu 13º salário. A promoção e o 13º, quando eles vierem, não são mais algo extra. Já notou isso? Percebe como que isso aumenta a sua autocobrança? Agora, a promoção e qualquer dinheiro extra que você trabalha tanto para ter, não é mais para acrescentar algo, mas para não permitir perder aquilo que você já conta que tem, mas que ainda não tinha. Veja a loucura disso? Bom, qual dessas ações você tem cometido? Consegue ver agora por que é tão difícil fazer progresso? As suas ações, elas estão trazendo uma autocobrança maior do que você pode carregar. E isso te pesa, te paralisa e você não consegue se mover. Corrija essas ações agora mesmo. Se liberte desse peso nas suas costas e aí sim você vai poder fazer progresso real na sua vida. E se você gostou dessas estratégias e tem interesse em mais delas, me siga no canal do Instagram, Insta da Luiza Nunes. Lá, diariamente, eu posto conteúdo voltado para o seu planejamento de vida, de forma que você seja mais proativa do que reativa. Eu também escrevi 3 livros de desenvolvimento pessoal, vou linkar eles aqui embaixo para você adquirir caso você tenha interesse. Aplique esse espaço na sua vida, pare de se cobrar demais e você vai ter anos com resultados completamente diferentes. Não deixe de compartilhar esse vídeo, caso ele tenha sido útil para você, ele pode ser útil para muitas outras pessoas. Eu te vejo na terça que vem ou em qualquer um dos meus outros canais. Até lá!